Meus amados irmãos, a paz de Cristo, nós queremos sinceramente agradecer ao nosso bom Deus por esses dias aqui na cidade de Presidente Dutra, na congregação e com a companhia dos pastores que lideram este rebanho, pastor Ronaldo, família, pastor Marcos, família, e o pastor Juan e família. Poder conviver esses dias e usufruir da comunhão dos irmãos tem sido para mim e minha família uma bênção e uma dádiva de Deus. A minha oração é que Deus continue a abençoar a vossa congregação, os vossos pastores e a igreja que está sob seus cuidados. Que Deus lhe abençoe maravilhosamente, pastor Ronaldo, e os demais líderes desta igreja. Nós, ao sairmos daqui da cidade de Presidente Dutra, nós vamos para o município de Governador Luiz Rocha. Nós vamos visitar um amigo nosso, pastor José Roberto, da Primeira Igreja Batista, lá em Governador Luiz Rocha. De lá, iremos visitar o pastor Rafael, de uma congregação cristã evangélica na cidade de Caxias mesmo. Então eu peço as orações dos santos, para que Deus nos conduza nessa viagem, e nós estamos com a família. Trago um abraço fraterno da nossa amada congregação, Igreja Reformada Bereana, em São Luís. Meus amados, quero agradecer pela confiança desta igreja e do vosso pastor na minha pessoa para ministrar à igreja e muito especialmente aos homens desta comunidade. Me sinto honrado e espero que o Senhor sempre seja engrandecido em nossas vidas. Abram aí no segundo livro da Bíblia, o capítulo 20, já foi até lido, mas nós vamos ler apenas um verso. Êxodo, capítulo de número 20. Todos encontraram? Nós vamos ler, meus amados irmãos, o capítulo de número 20 e o verso de número 14. Ele é muito pequeno. Nos diz assim: não adulterarás. Vamos ler em uma única voz. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Não adulterarás. Nós estamos trabalhando nestes dias na temática sobre família, sobre relacionamento conjugal, sobre homens bíblicos, mulheres bíblicas, famílias bíblicas. E como nós estamos direcionando mais a palavra às famílias e muito especialmente aos homens, porque é uma conferência de homens e tem como temática pastores da família, nós vamos trazer hoje, meus amados, um dos 10 mandamentos, o 7º mandamento, não adulterarás, que é lida na vossa igreja, o decálogo, as 10 palavras, como leitura pública no dia do Senhor. E eu louvo a Deus por isto. Mas cabe-nos hoje trazer e aprofundar este 7º mandamento,
Talvez, durante a exposição, esse mandamento não seja tão degustável, não seja tão receptivo. Contudo, é de extremo valor, necessidade, que nós, como homens de família e como igreja do Senhor, reflitamos a respeito desta temática, pois temos o nosso bom, maravilhoso, redentor, bondoso Deus, e o mesmo Deus que constitui a família e que dela cuida e deseja sempre o bem, mas também que nunca deixou, de forma nenhuma, nas páginas da sua Bíblia Sagrada, a falta de informação concernente aos perigos que rondam a família e a forma até de como combatê-los. E o adultério se constitui num pecado mortal. Se nós pararmos para refletir, nós vamos perceber que não se medita, estuda e analisa o 7º mandamento, não adulterarás, desconectado do 6º. Porque o 6º, que precede o 7º, logicamente, diz, não matarás. Então, todo adúltero é um assassino em potencial. Quando ele comete este pecado, ele é um portador da morte. Ele é um destruidor da família, um quebrador do pacto divino e uma ameaça à família, à igreja e à sociedade. Então, como igreja bíblica, como homens de Deus, como pastores da família, nós necessitamos refletir a respeito desta temática. Eu sei, meus amados, que ela não é fácil e quase nem se ministra a respeito deste tema, mas nós precisamos nos debruçar sobre as páginas das Sagradas Escrituras, receber a santa exortação de Deus, e como nós cantamos hoje, uma vez confrontados pelo Senhor e chamados ao arrependimento, que dobremos-nos diante do altar divino e busquemos a restauração em Deus. Eu creio no poder restaurador. Eu creio no Deus da família. Eu creio no Deus que cuida do seu povo, da sua igreja. No prólogo aos 10 mandamentos está escrito nos versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui, meus amados, no prólogo, que é uma introdução ao decálogo, que é uma introdução aos 10 mandamentos, Deus se apresenta ao seu povo, depois de tirá-lo de uma escravidão de 400 anos. Era muito sofrimento, mas Deus, o Redentor, Ele levanta um homem de Deus, conduz até Faraó e usa-o poderosamente em suas mãos, resgatando o seu povo das garras de Faraó, da escravidão do Egito e do próprio Egito e dos deuses egípcios. E revela-se ao seu povo aqui no pé do Monte Sinai, em um momento histórico dos mais importantes do povo de Deus, registrado nas Sagradas Escrituras. E ali o próprio Deus chama o seu povo e dá a lei, e ratifica o seu
pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e estabelece os parâmetros para conduzir o seu povo, a família do seu povo, a nação do seu povo, e por conseguinte, a todo mundo, porque toda a terra pertence ao Senhor. E estabelece os 10 mandamentos. E essa lei deve nos reger, meus amados, em todas as áreas da vida. De tal maneira que, até hoje, uma família sadia é uma família que prima pelos valores bíblicos. É uma família que deseja viver debaixo do cuidado de Deus, usufruindo das suas bênçãos. E aos maridos, esposas, filhos, a família é sagrada. A família é uma instituição divina. Deus se revelou ao seu povo e a nós também, nos dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus nos tirou, meus amados, das garras de Satanás, de Faraó do Egito. Deus nos tirou da escravidão do Egito, ou seja, da escravidão do pecado. Deus nos tirou das influências mundanas, ou seja, da cultura egípcia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, é Ele que determina os parâmetros para a nossa vida. É Ele que determina o papel do homem, é Ele que determina o papel da mulher, é Ele que determina o papel dos filhos, é Ele que determina como uma igreja deve viver, como uma igreja deve cultuá-lo, como uma sociedade deve viver, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos, pois nos diz o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura em semelhança nenhuma. Nós estamos diante do Criador. A Ele, pois, então, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nos 2 primeiros versos, Deus se revela e Ele se mostra ao seu povo como o Deus único. No versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor. Ele se revela como Deus pessoal. No verso 2 ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ele se revela como Deus redentor. No verso 2 ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele se revela como Deus poderoso. Verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, com mão poderosa. E em quinto lugar, no verso 1 e 2, no verso 1, precisamente, Ele é o Deus legislador. No verso 1, então falou Deus todas estas palavras, e aí Ele passa a listar os 10 mandamentos, e a jurisprudência para a própria lei de Deus, que está trabalhada e escriturada em toda a Bíblia Sagrada, sobretudo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. E nós vamos refletir nesta noite e expor o 7º mandamento. Primeiramente, meus amados, nós não podemos olhar para a lei de Deus como uma lei morta. Você não pode olhar para a lei e dizer assim: lei é letra morta. Muito pelo contrário, porque a lei de Deus, ela não é uma lei desvirtuada da pessoalidade do próprio Criador das leis. Ele nos chama para um relacionamento pessoal. Ele diz ao seu povo: eu sou o teu Deus.
E aí revela a lei e chama o povo a um relacionamento e à liberdade. Somos livres, mas porque estamos debaixo da lei de Deus. Estamos conduzidos pelo Senhor. Mas às vezes pode surgir uma pergunta: mas pastor, a lei de Deus não ficou no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento não é a graça? Nunca se separa lei e graça. Elas andam juntas. Mas, quando a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo de Cristo, porque Cristo é o cumpridor da lei, e a lei foi cumprida nele ao ponto de não ter mais, como muitos pensam, nada mais é, meus amados, do que a lei que nos condena, que aponta o pecado e o preço pelo pecado. Cristo assumiu os nossos pecados, cumprindo a lei cabalmente, segundo as prescrições divinas, satisfazendo a plena justiça de Deus, aplacando a sua ira de forma perfeita e plena. E toda a dívida de pecado que havia sobre mim, sobre você, sobre nós, Cristo cumpriu na cruz, e o próprio Deus agora pode olhar para nós, porque Ele vê em nós as vestiduras de Cristo. E nos diz, como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então somos cumpridores da lei em Cristo. Lei perfeita. E agora, qual é a razão de ser da lei? Continua valendo, porque a lei foi lida neste culto. Porque ela continua como parâmetro para os nossos relacionamentos. Primeiro com Deus e para com o nosso próximo. Tira a lei, então não há liberdade. Não há parâmetro, não há sentido de vida. Não há ética, não há moral. Mas com a base da lei, nós temos um instrumento usado pelo Senhor para nos santificar. Então, para onde você for, os 10 mandamentos devem fazer parte da sua vida. Não de forma legalista. O que seria legalismo, pastor? Aqueles que querem usar a lei para serem salvos pela lei. Pois nos diz Tiago, aquele que deseja ser salvo pela lei e cai ou tropeça em um só mandamento é culpado de todos. Ninguém é salvo pela lei, porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então eu dou essa introdução para que você entenda que o 7º mandamento ainda é importantíssimo para nós, para a igreja, para a família e para a sociedade. O 7º mandamento pressupõe o casamento como uma instituição divina. O matrimônio é uma união entre um homem e uma mulher, ou entre uma mulher e um homem. O contrário disso não é casamento, ainda que o mundo diga que seja, mas nós não reconhecemos. Casamento bíblico é entre um homem e uma mulher, e entre uma mulher e um homem somente. Deus criou o matrimônio e o estabeleceu. E também, logicamente, estabeleceu seu regramento para usufruto do casal, do homem, da mulher, a fim de que o próprio nome de Deus, como criador do casamento, do matrimônio, seja, através da família, glorificado e exaltado. Alguns textos deixam claro isto. Gênesis 2:18 nos diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 1, 27 e 28.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, ou dominai. Meus amados, esses textos mostram que o sétimo mandamento pressupõe o matrimônio, o casamento. Quero ler mais uma passagem bíblica para cimentar bem o que nós estamos falando. Gênesis 2, versos 20 a 25 está escrito: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre ele, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois assim uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A quebra do sétimo mandamento, amados irmãos, igreja, vai contra a ordem da santidade do matrimônio, criado, estabelecido por Deus na criação. Hoje, a cultura odierna, ela banaliza a quebra do sétimo mandamento como, em geral, a quebra de todos os mandamentos. Por exemplo, o quarto mandamento, o dia do Senhor, é muito quebrado. A cultura parte do pressuposto de que Deus não é o Senhor da criação e nem o Senhor que deve único e exclusivamente no domingo ser adorado. E as famílias e a sociedade simplesmente nem faz caso do dia do Senhor para glorificá-lo. Assim também as famílias não levam em geral, é lógico, a importância do sétimo mandamento. Muitos partem do pressuposto, em função de uma cultura já enraizada, de que o homem, ele por ser um homem e viril, ele tem a tendência, a inclinação ao adultério, à traição. Geralmente as mulheres devem lidar com isso e conviver com isso como se isso já fosse uma prática normalizada, mas o próprio Cristo, falando a respeito disto, disse: não foi assim desde o princípio, quando ele tratou a respeito do divórcio. E a quebra do sétimo mandamento, o adultério, deve ser melhor considerado em nossos dias. Devemos nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas e extrairmos o ensino precioso que nos dias de hoje tem sido perdido na sociedade e, logicamente, na igreja. João Calvino, comentando a respeito do sétimo mandamento, ele diz: como o homem foi criado em tal condição que não deve viver solitário, ele fala a respeito do matrimônio também, continua, mas deve ter uma auxiliadora semelhante a ele. Quanto mais lembrando
que pela maldição do pecado ele ficou mais sujeito a essa necessidade, o Senhor nos deu um remédio próprio, instituindo o casamento, depois de estabelecê-lo com a sua autoridade, santificou-o com a sua bênção. Isso mostra claramente que toda companhia fora do casamento é maldita diante dele, e que, mesmo a companhia do marido e mulher, foi ordenada por Deus para atender a nossa necessidade, a fim de que não demos rédeas soltas aos nossos desejos carnais. Não nos gabemos, pois, quando ouvimos dizer que o homem pode juntar-se a uma mulher fora do casamento sem sofrer a maldição de Deus. O homem que vive em adultério, ele está debaixo da maldição de Deus. A mulher que vive em adultério está debaixo da maldição de Deus. E uma família que pratica o adultério está debaixo da maldição de Deus. Um homem adúltero, praticante, deliberado, imoral, lascivo, ele é um assassino, ele é mau, ele é impiedoso, ele é maligno, ele é uma ofensa a Deus, ele é uma lástima na sociedade, ele é um inimigo do bem, é um inimigo da mulher, é o inimigo dos filhos, é o inimigo da igreja, é o inimigo da sociedade, é o inimigo de Deus. Ele é cruel, impiedoso. Meus amados, o adultério é uma destruição. Quando o homem caiu, o primeiro casal caiu, trouxe consigo as mazelas do pecado, e hoje nós vivemos debaixo desta mazela. Mas lembrem-se, quando Deus disse ao homem, sai da tua casa e una-se a uma só mulher, e forme a tua família, vocês se tornarão uma só carne. Vivam debaixo da minha bênção em fidelidade, em amor, em integridade. Seja fiel à sua esposa, marido. Esposa, seja fiel ao seu marido. Sejamos fiéis a Deus. Demonstremos amor aos nossos filhos um ao outro. João Calvino, ele comenta com muita veemência, dizendo que o adultério está debaixo da maldição de Deus. Ou o adúltero está debaixo da maldição de Deus. É bíblico. Eu preciso trazer, meus irmãos, alguns pecados que estão relacionados à quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Porque às vezes a gente pensa que a quebra do 7º mandamento é apenas a consumação de um ato de infidelidade conjugal com um homem ou com uma mulher, na literalidade dos fatos, ou do ato consumado. E assim a pessoa às vezes até julga que nunca se constituiu ou que nunca quebrou o 7º mandamento. Ele é mais amplo. É lógico que nós não temos como dissecar esse texto e trabalhar todas as minúcias, mas, de forma pelo menos geral, nós iremos tratar de alguns aspectos.
Os pecados relacionados à quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Em Levítico capítulo 20, versos 7 a 26, nós temos uma lista grande de vários pecados ligados à quebra do 7º mandamento. No verso 7 e no verso 8, o próprio Deus ratifica a santidade que Ele próprio é e se constitui o padrão para todos nós, inclusive para o matrimônio. Sede santos, santificai-vos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus mandamentos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Deus é santo. Sede, portanto, santos, dentro do padrão estabelecido pela santidade de Deus. Então, sejamos santos. E o matrimônio é um berço da santidade. É uma instituição santa. Um ambiente santo. O leito seja sem mácula. Mas os pecados ligados à quebra do 7º mandamento. Primeiro, o adultério. O verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Verso 11. Se um homem deitar com a mulher do seu pai, ambos serão mortos. Verso 12. Se um homem deitar com a nora, ambos serão mortos. Verso 14. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, vejam naquele tempo, meus amados, e hoje isso é praticado, é até incentivado pelos meios de comunicação. O verso de número 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vira a nudez dela, e ela vira a ele, torpeza é, porquanto ou portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Verso 19. Também a nudez da irmã da tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da tua parentela. Verso 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão. Para você ver que Deus tratou com o seu povo a respeito do pecado de adultério, e você percebe a amplitude, e como ele é um pecado que penetra na família, enraiza, busca, meus amados, penetrar mais e mais e mais e mais, destruindo a família. E o juízo de Deus sobre este pecado, você vê pelas páginas sagradas, que Deus, Ele é e condena de forma veemente, Ele é justo, Ele é irado contra este pecado. E Ele ama tanto a família, ama tanto a sociedade, ama tanto o matrimônio, que Ele, não ignorando a gravidade deste pecado contra Ele, contra a família, sentença os pecadores a própria pena capital, para você perceber como a família é algo sagrado para Deus, e Ele não deixa impunes os pecados cometidos contra a ordem familiar que Ele estabeleceu desde a criação no Éden. Então nós precisamos
refletir a família odierna e encarar os fatos de frente. Às vezes a gente nem se apercebe, mas famílias estão sendo destruídas, comidas por dentro, de forma, às vezes, velada, diante dos seus familiares. E muitas vezes nós não sabemos. Graças a Deus que há remédio, e o remédio é o perdão e a graça de Deus. Mas, meus amados, o adultério é um pecado terrível. Há um segundo pecado listado, que é uma quebra do segundo ou do sétimo mandamento. O homossexualismo. Versículo 13 do capítulo 20 de Levítico. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos. Levítico 18, 22, Romanos 1, 26, 27. Esse é um pecado hoje, meus amados, que é tão tolerado da sociedade. Mas este pecado é uma das perversões, uma das degradações, um dos pecados mais terríveis listados dentro das Sagradas Escrituras. É uma degradação moral num baixo nível, ao ponto do homem olhar para si e dizer: eu não aceito como Deus me fez. Então ele se rebela contra Deus, contra a ordem da criação, contra a natureza da criação, e se revolta contra a sociedade, se revolta contra o homem, se revolta contra a mulher, e se constitui como o seu próprio Deus, e se perverte, e desce ao profundo abismo do pecado. E a igreja tem que combater este pecado também. Temos que encarar de frente. Se desejamos que Deus seja honrado e glorificado, se desejamos famílias saudáveis, se desejamos uma sociedade bíblica, se desejamos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, devemos sim, meus amados, buscar em Deus um avivamento, uma restauração, uma reconstrução, voltar às veredas da palavra, dos mandamentos, pois nós não podemos de forma nenhuma tolerar nas redes sociais, nos telejornais, nas mídias, nos livros, nos filmes, nas séries, uma promiscuidade desta, que agora estão querendo atingir os nossos filhos menores, de forma descarada, maligna, impiedosa, e as nossas crianças se tornaram alvo. E como nós devemos fazer? Devemos combater. É um pecado também como os outros pecados. Para esse pecado há restauração, há perdão e há transformação pelo poder de Deus, e eu creio piamente. Então, meus amados, assim como há perdão para o adúltero, há perdão para o homossexual. E eu creio que Deus pode restaurar de fato e de verdade, porque é um pecado. Um terceiro pecado, meus amados, nós encontramos nos versos 15 e 16 do livro de Levítico. A bestialidade.
versos 15 e 16 nos diz: se um homem se ajuntar com um animal, será morto. Se uma mulher se achegar a algum animal e se juntar com ele, ambos serão mortos. Eu descobri, estudando mais a respeito deste pecado, que em países da Europa, mas sobretudo, se eu não estiver enganado, e eu creio que não, eu não sei se ainda está em vigor esta lei, mas na Alemanha, pós-guerra, era permitido, não sei se ainda é, o casamento entre homens com animais. Então, um homem era casado, eu li numa reportagem, com uma cadela. E tentaram quebrar esta lei. E ele se chateou muito, porque ele era feliz no matrimônio de longos anos com o seu animal. Parece que estão normalizando pecados em uma sociedade que está se autodegenerando, descendo às profundezas do pecado. E nós precisamos, meus amados, nos preparar para esta realidade, combater, ensinar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para enfrentar este mundo, entendendo que Deus é o Criador e que o matrimônio é o lugar criado por Deus para o coito, para o relacionamento conjugal, marital. Esta é a ordem estabelecida por Deus, sacra. E os pecados que quebram o sétimo mandamento militam contra a saúde da família, contra a saúde da sociedade e da igreja. Há também, meus amados, outros pecados. Em quarto lugar, a prostituição, a impureza e lascívia. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. Deuteronômio 23:17-18 nos diz: as filhas de Israel não haverá, ou das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor teu Deus. Permitam-me dizer isto, meus irmãos. Eu sei que não é um tema fácil até para expor, mas ele é de extrema relevância para nós, para nossas famílias, para a perpetuação de uma sociedade bíblica forte e que certamente combaterá as investidas satânicas e filosóficas de um mundo e de uma cultura pagã e anticristã. As músicas de hoje, as cantoras de hoje, meus irmãos, você vê uma que recentemente explodiu no mundo pela plataforma do Spotify, depois parece que não é mais, atingiu o pico, enfim, isso aí já não importa, o que importa é que a música que ela canta é uma depravação. Nós não podemos permitir que os nossos ouvidos ouçam tais letras e músicas. Não podemos permitir que os nossos filhos se familiarizem com esse estilo de cultura. Que os nossos filhos ouçam estas mulheres, estes homens. Fujamos da impureza. Cuidado, meus amados, com o que os nossos filhos estão assistindo, com os filmes, as séries, as músicas.
as programações diárias, tudo em cima da quebra do 7º mandamento, promovendo a lascívia, a prostituição, promovendo tudo contrário à ordem santa e à família de Deus. Meus amados, nós temos uma missão grande. Eu vou tocar em um assunto que eu sei que não é tão fácil, mas, por exemplo, eu temo muito e me entristeço muito, mas você percebe ver na sociedade crianças já desde cedo sensualizadas, com vestes que chamam a atenção para o corpo infantil, sem falar nas roupas das pessoas adultas, que não refletem uma piedade. Isso também é quebra do 7º mandamento. Nós estamos na casa de Deus, e a casa de Deus é lugar santo. É o santíssimo lugar. E se queremos ter homens de família, pastores de família, mulheres de família, famílias abençoadas, famílias que recebam a bênção do Senhor, frutifiquem no Senhor, nós devemos refletir e buscar viver a piedade de Deus e não quebrarmos o 7º mandamento, que não é somente o adultério. Tem várias coisas ligadas ao 7º mandamento, como a impureza, a lascívia, a sensualidade. Judas 19 diz: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Homens de família, às vezes, têm dificuldade de lidar com as suas esposas, e esposas têm dificuldade de lidar com os seus maridos, porque às vezes o marido deseja que suas esposas vistam um determinado estilo de roupa, e a esposa não gosta de um estilo mais recatado, gosta de um estilo mais ousado, digamos assim, e isso se constitui no casal um problema. E quando você nem se apercebe, isso acaba se tornando um ambiente em que o inimigo começa a semear até a discórdia, e se não vigiarmos, a sensualidade entra, tanto na área feminina como na área masculina, e os filhos acabam sendo influenciados por esse estilo de ambiente, e aí não se constitui uma família bíblica que reflete no caráter, na conduta, na vida, na prática e na forma apresentável de se vestir na igreja, diante de Deus e diante da sociedade. Se torna algo vexatório e vergonhoso para um homem. Meus irmãos, eu não teria coragem de andar como nós observamos homens andando com mulheres praticamente nuas. Isso é uma desonra à masculinidade humana, é uma desonra ao corpo da mulher, e é a quebra do 7º mandamento, e na igreja nós também não podemos permitir isto. As mulheres santas de Deus devem se portar de tal maneira que o homem, juntamente com a sua mulher, quando começam a se preparar para o dia santo do Senhor, o armário já é uma demonstração da santidade de Deus. E o preparo para o culto, para a ceia, é o momento de que as bênçãos de Deus serão materializadas quando ingerirmos o pão e o vinho, de forma santa e piedosa. Precisamos, meus amados, voltar para estes princípios. Eu não estou dizendo que a igreja que não busca viver assim, mas eu quero motivá-los ainda mais a viver assim. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 108, diz: o que ensina o 7º mandamento? A resposta:
que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Hebreus 11:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Permitam-me fazer algumas perguntas, amados irmãos. Você tem sido fiel ao Senhor e à sua esposa? Você tem sido fiel à sua família? Você verdadeiramente ama a sua esposa e família? Sejamos santos. Que Deus nos abençoe grandemente. Na pergunta 109, o Catecismo de Heidelberg nos diz assim: nesse mandamento, Deus proíbe somente o adultério e os pecados vergonhosos semelhantes? Não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, Ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos, tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Quando a gente lê aqui o catecismo, colocando o 7º mandamento, a gente percebe que nós somos quebradores do 7º mandamento, porque a gente peca toda hora. Nós somos falhos demais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 6, 18 a 20, fugir da impureza, qualquer outro pecado que cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade contra o próprio corpo, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mateus 25, 27 a 29, para a gente corroborar esse tema, esse texto, ou o 7º mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 14. Mateus 5, 27 a 29. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Reconheçamos, meus amados, nossas fraquezas e pecados diante do Senhor. Sejamos, amados, humildes e sinceros diante do Senhor, pois Ele conhece todos os nossos passos e a nossa própria vida. O 7º mandamento não se constitui somente no pecado de adultério, na prática em si, mas existem outras coisas que potencializam este mandamento e quebram o 7º mandamento. E nós percebemos que Cristo fala até dos nossos pensamentos, das nossas gesticulações. Até uma forma de andar pode se constituir na quebra do 7º mandamento. Uma forma de olhar, uma forma de agir, pode carregar consigo uma tonelada de sensualidade. E ali se constituir na quebra do 7º mandamento. De tal maneira que nós carecemos da graça de Deus para buscarmos
um padrão de excelência e imitarmos os passos de Cristo. Por isso que nós devemos ser humildes e reconhecer como quebramos o 7º mandamento. Devemos pedir perdão a Deus. Devemos buscar força em Deus, na sua palavra. Devemos interagir com o nosso cônjuge, buscar força um no outro, buscar força na palavra, proteger a nossa família, os nossos filhos, nossas filhas. Lembremos agora, meus amados, da oração do rei Davi. Nós já lemos hoje, nós já estudamos hoje, nós já cantamos hoje. Salmo 51, versos 1 a 19. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Eu não vou ler todos os versos, mas vou ler uma boa parte. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Confissão de Davi quando caiu com Batseba. Ele precisou do refrigério e do perdão de Deus. Ninguém está imune a nenhum tipo de pecado. E o 7º mandamento também não estamos imunes. Quando esse pecado penetra na família, ele pode destruir totalmente a família. E os resultados deste pecado em uma família podem ser terríveis, ou podem ser terríveis. Podemos nem mensurar, mas ainda assim nós temos que dizer: a graça de Deus, que cobre multidão de pecados, cobre também este. Não é fácil lidar com este pecado. Mulheres de Deus aqui presentes, nós sabemos que não é fácil. Homens de Deus, sabemos que não é fácil. Mas oremos como Davi orou. Busquemos Deus como Davi buscou. E oxalá queira Deus que nossas famílias sejam restauradas, mantidas firmes, fortes. E saiamos daqui mais fortalecidos para assumirmos o nosso papel como pastores das nossas famílias, como mulheres piedosas de Deus, como filhos de Deus que refletirão na sociedade, na igreja e dentro da família o sal e a luz divina para o mundo jaz em treva. Devemos, meus amados, sinceramente, diante do nosso Deus Santo, reconhecermos nossas fraquezas e pecados. Devemos também, pela força do Espírito Santo na palavra, lutarmos constantemente
contra as obras da carne, os desejos pecaminosos do nosso coração ou dos nossos corações. Devemos vigiar e orar constantemente contra as ciladas do diabo que nos cerca e nos tenta. Você estar atento e preparado para todas estas lutas. Lembremos do 7º mandamento: não adulterarás. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai eterno, graças nós te damos. Queremos glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, e entregar esta igreja diante do teu altar, cada casal, cada homem, cada mulher, os filhos. Queremos entregar os pastores, suas respectivas famílias. Queremos entregar toda esta igreja e queremos apresentar, Senhor, à sociedade desta cidade que precisa da luz de Cristo e do sal que todo cristão já tem em si mesmo, pois nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nos habilita, Senhor, a vivermos de forma santa, bíblica, piedosa. Guarda-nos dos nossos erros e falhas, guarda-nos de nós mesmos, que não fundamentemos nosso estilo de vida em nossos sentimentos, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nos ensina a meditar na Tua lei de dia e de noite, e amar mais e mais os Teus mandamentos, e buscar viver de acordo com o decálogo, a Tua santa lei, o Teu evangelho, a Tua bendita palavra. Pai bendito e Deus eterno, guarda-nos hoje e sempre. Em Cristo, restaure famílias, fortaleça famílias, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado em Cristo Jesus. Amém.